que é um projeto Marisa, desculpa te incentivo da interromper. Leo. Marisa, desculpa te interromper, é que a gravação começou É, agora. Aí, se tu puder recomeçar, só pra situar. tá. Desculpa. Boa noite, gente. Eu sou museóloga do Mamã desde 2018. São todos muito bem-vindos nessa segunda noite para essa conversa sobre o acervo, né? Salientando que é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc. Eu queria agradecer a presença de todos e todas, né, lógico, mas agradecer a presença de Abniel e Isidório, né, que toparam o convite para esse bate-papo. Também a tá aí na nossa produção, Natália Cruz, e a Poliana Alves, que está nas Libras. Bem, no iníciozinho de 2009, a gente começou a fazer o mapeamento sobre gênero e raça no museu, né? E aí, como foi bem dito ontem, né, na conversa que rolou ontem, o acervo do Mamã, ele foi herdado da Galeria Metropolitana de Arte, né? E aí, no início de 2019, a gente começou a fazer esse mapeamento, foi contratado um estagiário, Lucas, né? A Biniel, na época, era nosso estagiário, porque a Biniel, além de ser artista, está se formando para museólogo, e aí o Lucas ficava mais à frente desse mapeamento e eu ficava dando o suporte, né? E a gente começou a sentir bastante dificuldade, realmente, de traçar esse mapeamento, principalmente em relação à raça, porque a gente tem uma documentação de termo de doação, enfim, da origem mesmo desse acervo, que foi herdado da galeria, uma documentação um pouco deficiente, né? Algumas coisas a gente não tem realmente. E aí a gente não poderia, logicamente, traçar esse mapeamento biotipo, né? Por exterior, ficaria uma coisa muito complicada, realmente, para o museu. Então, a partir daí, o que a gente realmente confirmou é que existe hoje, atualmente, no acervo, declarados, dois artistas negros, que seria o Isidório, que são o Isidório Cavalcante, que foi uma obra, a Cambraeta, adquirida na época da Bete da Mata, em 13, né? E a outra artista foi um artista que entrou recentemente, que se declarou afrodescendente, que é a Maíra Ortiz. Dois pernambucanos, né? A Maíra Ortiz também é pernambucana, apesar de estar há algum tempo no Ceará, e o Isidório. E a partir daí, a gente começou também a querer traçar algumas movimentações onde a gente pudesse mostrar essa pesquisa para o público, gênero e raça. A princípio, a gente fez duas rodas de diálogos, uma com artistas mulheres pernambucanas e outra com artistas LGBTQI+, e íamos fazer uma roda de diálogos com artistas negros. Essa segunda roda de diálogos seria na Semana de Museus, né? E aí convidamos, na Semana de Museus do ano passado, né, no caso, e aí a gente começou a pensar isso logo no início do ano, de 2020, e aí a gente convidou Isidório, a Ana Lira, enfim, mas assim, infelizmente não rolou. Isidório estava com a gente na época em que ia ser a Semana de Museus, que seria em maio, mas mesmo assim veio a pandemia, e aí um pouco. E a gente também ia fazer uma segunda roda, também a Semana de Museus, porque tinha tudo a ver, né, da 18ª Semana de Museus na época, com artistas indígenas. Mas também não deu para rolar, não deu para acontecer, infelizmente. Mas, assim, a gente vem tentando conversar sobre isso dentro da instituição. Uma coisa que a gente fez para meio que mapear melhor essa questão foi adicionar, né, a partir de 2020, a gente tem um documento que é um documento para elaborar esse termo de doação. E aí, esse documento a gente envia para a pessoa que quer doar, o artista, ou o colecionador, enfim, ou a instituição, para que seja preenchido os dados da obra para a gente fazer esse termo de doação. E a gente acrescentou, em 2020, a questão de gênero e raça, para que a gente pudesse, daqui para frente, mapear melhor essa questão. E, assim, pretendemos, né, daqui para frente também, é um projeto que a gente tem, que eu estava conversando hoje com a Rebeca sobre,
tentar entrar em contato com esses artistas que encontram-se no acervo, os arquivos, para a gente também, porque no caso da Maíra, por exemplo, a gente ainda não tinha esse documento, a gente tinha esse documento, né, para mapear isso, não tinha questão de raça. Aí eu mandei para a Maíra, o ano passado, ela super preencheu sem problemas, assim, ficou até super feliz, e ela preencheu mesmo já tendo doado a obra desde 2018. Então, uma coisa que a gente pensa é fazer isso, é entrar em contato com esses artistas vivos e pedir para realmente eles, quem sabe, né, dependendo realmente, fica a critério deles, de cada um, preencher esse documento para que a gente possa, daqui para frente, mapear melhor isso. Bem, para enriquecer o nosso bate-papo hoje, a gente tem a presença de dois, o negro e o indígena, né, como já falei anteriormente, o Isidório Cavalcante, dois pernambucanos, Isidória de Gamileira, e o Abniel, ele é de Carpina. Tem dois anos só de trajetória, mas ele já tem várias coisas já realizadas, exposições, residências, enfim. E o Isidório, ele começou a carreira artística dele na década de 1990, e, a princípio, ele se aperfeiçoou, ele fez alguns cursos, né, de desenho, aperfeiçoar nas artes visuais, mas eu vou deixar agora com cada um deles para que eles possam realmente se apresentar melhor e falar um pouco da trajetória deles. Com a palavra, Isidório. Obrigado. Meu agradecimento à Ana Luísa pelo esse presente, né, de estar participando desse debate, da aquisição para o acervo do Mamã, e agradecer a todos vocês, né, pela essa força. E assim, eu confesso que eu estou meio nervoso com essa coisa da gente falar, um negócio assim muito doido, vamos dizer isso, né? Assim, mas eu espero não me aprofundar muito, né? Vou tentar entrar justamente dentro do contexto do que se fala dentro do acervo do Mamã. Né? E, assim, eu pensei em algumas coisas, assim, como eu comecei, assim, eu comecei na década de 90, fiz desenho com o modelo vivo com a Belardo da Hora, né? E logo em seguida eu comecei minha pesquisa na universidade, ou seja, eu pedi aos mestres, no caso Maria do Carmo Nino, doutora Maria do Carmo Nino, e o doutor Marcelo Coutinho, assim, foi que eu tive contato com a academia, justamente por conta que eu já vinha fazendo alguns trabalhos em arte, mas eu sentia que estava faltando esse contato com a academia, ou seja, com os livros, com as filosofias, de forma geral, para eu entender melhor aquilo que eu estava fazendo, mas que eu estava fazendo de uma forma intuitiva. Né? 90% ou 100% do meu trabalho é muito dentro da questão intuitiva. E, assim, paralela a toda essa questão de conhecimento científico, vamos usar essa expressão, das artes, né? Pintar, construir objetos, sons, assim, e mesmo assim, ao mesmo tempo, tem a questão a relação da minha falta de audição, né? Que eu tenho uma deficiência auditiva. Eu falo, estou ouvindo porque eu estou com a prótese, e a gente tem essa questão de facilitar ouvir o outro, que ouvir mesmo com a aparelho auditivo ou sem aparelho auditivo, eu acredito que qualquer pessoa ouvir é uma questão muito difícil para o ser humano, na minha opinião, né? Mas, assim, na questão da aquisição de obra de arte, no caso, eu fiz a minha primeira exposição individual na Fundagem, isso em 1997. Isso foi uma pesquisa que eu vinha, assim, de repente, não houve uma curadoria para que eu viesse expor na Fundação Joaquim Nabuco. Apenas existia um edital, que era a Maria do Carmo, aliás, a Amélia Córdoba, que tinha um projeto que se chamava Contraponto, onde a Fundagem de Casa Forte, como tem 3 galerias, então existia um artista coroado, que na época foi Ana Lisboa, em seguida
me apresentaram eu como artista novo da cidade, em 97, e tinha um artista de João Pessoa, que era um artista convidado de fora. Aí, bem, eu faço parte do acervo da Fundagem, né? Mas, assim, eu fiz a minha primeira exposição na Fundagem, isso em 97. Mas só que esse currículo, ou seja, essa minha participação, ela foi negada no catálogo do Rumos, que foi o Rumos foi a minha primeira trabalho fora do estado, que foi uma performance, que foi a mais pedida, que foi a questão do piano, né? Essa foi a minha primeira exposição. Então, a expectativa, eu tive a participação que eu já falei, eu tenho obras eu tenho obra no Museu de Itajaí, Museu Afro Brasil, né? Museu Afro Brasil eu fiz umas 2 ou 3 exposições individual, tá? Eu tenho na Fundação da Bienal de Cerveira, né? E tenho o Mamã, claro, né? E quando o Beto da Mata me falou, Dório, nós estamos fazendo renovando o catálogo do museu, e ele perguntou se eu gostaria, né, de participar. Eu fiz, eu não acredito, né? Eu fiz um bato no meu coração, tá? Por conta que havia uma persistência minha de mostrar o que é uma obra de arte, né? E ontem foi tocado num assunto assim, que na época, quando eu comecei a fazer arte, não existia a facilidade que hoje tem, né? Existia um grupo pequeno de negros, mas assim, o negro ele não tinha acesso ao equipamento da instituição, né? Isso por conta de situação financeira, né? E também a questão social, né? Assim, mesmo eu morando aqui, nessa casa, né? Mas pelo fato da cor, eu não poderia entrar na época, né? Quer dizer, enfim, fazer parte do acervo do Mamã foi, assim, foi meu presente, assim, que um catálogo, está catalogado, assim, acontecia, estava na Fundagem, mas a Fundagem ela não deu nenhuma importância. A Fundagem não deu a importância de eu fazer parte do acervo. A Fundagem que ela fez, a Fundagem omitiu a minha participação da minha exposição individual em 97, disso no catálogo nacional e internacional, que é um catálogo do Rumos, que também foi outra coisa que eu não acreditei quando eu fui contemplado por Lisete Lainado. Enfim, eu acredito que eu não sei, que eu gostaria mais de contribuir. Se alguém gostaria de fazer algum tipo de pergunta, né? Que esteja à vontade, e eu não sei. Então, é isso. Obrigado. Obrigada, Isidório, massa a tua fala. Vou passar agora a fala para a Beniel, né, indígena de Carpina. A Beniel, esteja à vontade, a palavra é toda sua. Olá, boa noite, vocês conseguem me ouvir? Nossa. Sim, exatamente. Oi? Tá para ouvir perfeitamente. Então, meu nome é Beniel. O meu nome é Beniel, eu sou artista visual, graduando em museologia na UFPE, né, que é a Universidade Federal de Pernambuco, e estive estagiando no Oman entre 2019 e 2020, início de 2020. Então, eu conheço muitas caras que estão aqui, são muito familiares. E agradeço o imenso convite, assim, eu acho que estar aqui hoje, junto com o Isidório, que é uma grande referência, assim, para mim em artes, e tantas outras pessoas que eu admiro também, é muito gratificante e marca a minha trajetória no sentido que é uma trajetória muito recente também, né? Apesar de que eu não venho sozinho, eu não ando só. Para além de me apresentar,
enquanto artista, assim, eu acho que eu tenho uma responsabilidade enquanto museólogo também, é contextualizar o que é arte indígena, né? Entendendo a arte indígena enquanto é dividida didaticamente em duas vertentes, que seriam a arte indígena tradicional e a arte indígena contemporânea, né? E essa divisão é cheia de questionamentos também. Mas, antes de tudo, é se perguntar o que é arte indígena, né? E como ela está relacionada ao ser indígena. Não existe arte indígena sem ser produzida por pessoas indígenas. E apesar disso parecer muito óbvio, muitas pessoas caem nesse mito, né, de que a arte indígena se resume a uma estética e não a uma filosofia, a uma cosmologia, enfim, a todo o embasamento histórico e cultural que os povos indígenas possuem, né? Eu pontuei algumas coisas aqui e eu vou seguindo esses tópicos para ficar mais fácil nosso diálogo aqui. Eu pontuei outra coisa que seria a arte indígena versus a museologia indígena, né? Que seria esse como é muitas vezes a arte indígena é mesmo não presente em museus de artes, eles estão presentes e institucionalizados nesses museus indígenas, né? Que são os museus comunitários. E como essa arte, que a gente pode denominar didaticamente arte e vida, ela não se isola nesse museu, né? A lógica de arquivo não se aplica necessariamente na arte indígena, porque ela não é separada da vida, né? A artista Salisa Rosa, eu acredito que muitos aqui conhecem, ela escreveu em certo momento, em 2018, que a arte indígena, ou a arte, seria um caminho e não um lugar. E isso é muito importante para entender o que é arte indígena, até porque muitas vezes ela não se baseia numa historicidade que vem da arte tradicional, né? E essa arte tradicional, entendendo essa arte tradicional enquanto arte branca, né? E aí é bom pegar o termo racializado e ampliar também para pessoas brancas, porque o branco é uma raça e a gente precisa começar a pontuar isso para entender que se um museu tem 90% do acervo formado de pessoas brancas, essas pessoas brancas são pessoas brancas e são a raça que tem um poder aquisitivo, um poder institucional de estarem ali. Assim como pessoas negras e assim como pessoas indígenas. Então, há essa necessidade de trazer o discurso étnico-racial, mas, ao mesmo tempo, entender que a racialidade é uma ficção, né? Ela se dá a partir de, historicamente, a partir das invasões, a partir dos descobrimentos, que, enfim, a gente sabe que são teorias do delírio branco, né? Vamos dizer assim. Mas, continuando, o ser indígena é muito complexo a gente resumir o que é ser indígena, né? Mas, resumidamente, não existe a possibilidade de a gente dizer ou não se uma pessoa é indígena a partir dos fenótipos dela. A heteroidentificação, que seria essa, essa metodologia de um grupo de pessoas ou uma sociedade, dizer, você é indígena, ela não se aplica a nossas organizações étnico-raciais, né? Porque a identidade indígena é uma identidade étnica, é diferente da identidade negra, que é uma identidade racial. Então, é importante na construção de uma política de aquisição, por exemplo, entender que artistas indígenas necessariamente precisam estar vinculados a um povo indígena, porque só existe o ser indígena a partir de uma etnicidade. E aí
eu trouxe alguns exemplos, assim, que marcam alguma... a história mesmo da arte brasileira ou da arte indígena brasileira, né? A Pinacoteca de São Paulo, recentemente, lançou a exposição Veshwa, Nós Sabemos, né? E eu fiquei muito surpreso que em mais de 80 anos de instituição, apenas em 2019, dois artistas indígenas integraram o acervo, né? Que foram Jair Esbel e Denilson Baniwa. E apesar de ser absurdo esse exemplo, né? Entendendo que o Brasil é terra indígena, muitas instituições, inclusive universidades, enfim, a maioria das instituições possui uma violenta ausência de pessoas indígenas, sejam essas pessoas indígenas em contexto urbano ou pessoas indígenas em contextos de aldeamento, né? Enfim, e aí, para finalizar, eu gostaria de citar mais um exemplo, que seria a Bienal que aconteceria em 2020, né? Que seria a Bienal com ênfase na arte indígena contemporânea, e que, por causa do coronavírus, foi extremamente afetada, né? Seria a Bienal das Histórias Indígenas. E aí, eu fico muito apreensivo como isso irá ocorrer daqui para frente, sabe? Porque há 2 anos atrás, Denilson Baniwa, em uma performance, protestava a ausência de povos indígenas na construção e na própria exposição da Bienal, né? Ele fez uma performance em frente ao mural de um artista branco que retratava povos indígenas. E aí é engraçado como a nossa presença sempre está ligada a uma imagem e não ao próprio corpo, né? Como se nossos corpos não fossem inteligíveis mesmo. Enfim, e aí, recentemente, junto ao CAIM, que é um grupo de pesquisa da Federal, que é Ciência e Arte Indígena no Nordeste, nós lançamos um formulário de mapeamento de artistas indígenas daqui do Nordeste, e a gente vê muito bem como essa dificuldade, primeiro, de autoafirmação enquanto indígena, e segundo, a autoafirmação enquanto artista indígena, né? Porque a divisão entre arte e artesanato, por exemplo, cria muito ruído entre o que é ser artista, o que é ser artesão, sabe? E para além disso, assim, o quão estreito está a relação arte e vida para que a arte não exista no contexto das comunidades, sabe? A arte, o que a gente chama de arte, muitas vezes é apenas mais um processo de demandas espirituais ou de demandas estéticas, enfim, todas as relações, né? Que não se separam e que a gente insiste em separar o tempo todo, né? Isso é arte, isso é religião, isso é corpo, isso enfim, todas essas caixas que a gente implica em separar, muitas vezes não se aplicam em nossas comunidades. Enfim, eu acho que é isso. Eu preferia abrir mão de falar de mim, mas fala muito mais do contexto geral, entendendo que é urgente, né? E tá nesse... Eu acredito que a gente está nesse momento de virada e de retomada de territórios, sejam eles institucionais, sejam eles territórios no sentido literal, seja eles territórios de pensamento, né? Então, é isso. Eu estou aberto a perguntas e agradeço a oportunidade. Obrigada, Beniel. Massa a tua fala.
Então, assim, agora a gente abre, né, para o público, para a gente dialogar aí, conversar, colocar as nossas colocações, e quem quiser falar pode abrir o microfone, falar, deixar no chat, que aí a gente vai respondendo à medida que as perguntas forem chegando. E aí, pessoas? Eu tenho uma observação para fazer. Eu queria fazer só uma complementação, assim, da fala de Marisa em relação à questão da catalogação, né? Isso é uma coisa que a gente vem discutindo, assim, nos últimos tempos, de como é que se cataloga e identifica esses artistas negros, indígenas, no acervo do Mamã. Porque a gente parte de dois princípios, né? A gente tem artistas vivos e artistas mortos. Então, como é que a gente faz a catalogação? Como é que a gente faz a identificação desses artistas que já estão mortos, né? Então, eu fiquei pensando, claro que é uma discussão que está acontecendo, né? Agora, mas pensando, a gente vai trabalhar com, por exemplo, uma pesquisa, teria que ser uma pesquisa, né? Tem equipe de pesquisa maior, um corpo presente de pesquisadores dentro da instituição para fazer essa catalogação, mas vamos dizer que a gente partisse o método fosse as certidões de nascimento desses artistas já falecidos. As certidões de nascimento, antigamente, é uma loucura, né? Porque todo mundo era branco, no máximo pardo, né? Eles botaram pardo, assim. E, então, tinha esse apagamento ali nas certidões. Então, a certidão não seria um bom critério. Aí, qual seria o critério, né? Seria conversar com os artistas. A gente já conversou com alguns artistas mais velhos sobre artistas falecidos e não há um consenso nisso, né? Também porque nesse caso não haveria mais, a gente não poderia mais ter essa fala de autodeclaração, né? Então alguém iria apontar isso. Então a gente aponta a partir de quê? De fotografias? Quando a fotografia é preta e branca, a gente não tem uma dimensão da cor da pele. Mas aí a gente vai ter uma dimensão do estereótipo. Como é que a gente vai, né, a partir de uma fotografia, definir, dizer, quando esses artistas já, claro, porque alguns deles podem ter já pesquisas que falam sobre a raça e tal. Mas quando não tem, quem é que vai dizer isso? Apontar e dizer, classificar, né? Seria como se fosse classificar. Então, aí tem um problema real de metodologia mesmo, de pesquisa, né? De como é que vai enfrentar isso. E aí a gente tem um acervo muito grande, né? De mais de 1.200 obras. A gente está em quantas obras hoje, Marisa? 1.200 e poucas, né? 1.226, aproximadamente. 1.226 obras. Dessas 1.200 mais de 1.200, a gente tem quantos artistas vivos e quantos artistas mortos, né? Eu creio que é um número muito grande já de artistas que já faleceram. Então, e aí, desses artistas vivos, a gente não tinha museólogo antes no museu, teve um sistema de documentação, esse sistema de documentação foi sendo formado, né, com a prática mesmo, e aí não se fazia essa pergunta, né, de autodeclaração. Então, a gente tem que ir atrás dos vivos, é uma demanda também, né, aí que a gente tem para o plano museológico que a gente estava falando muito, o plano de formação de acervo, né, a gente precisa fazer essa também dos artistas vivos para fazer essa classificação, porque aí a gente vai ter um cenário, um mapeamento mais robusto, né? Para a partir daí a gente entender. Agora, independente disso, partindo já da premissa que nas artes visuais
houve um apagamento na história na história, né? Houve um apagamento dos protagonistas, dos artistas, dos profissionais, de um modo geral, pretos e indígenas. Então, a gente também já, claro que pressupõe que há uma discrepância gigante nesse acervo em relação a isso, né? Porque quando a gente faz um levantamento, a gente também vai dizer, ó, quem são os artistas negros e indígenas da década de 80, dessa cidade do Recife, desse estado, desse Brasil, que trabalham com arte moderna e contemporânea. Então, quando a gente vai fazer, para fazer esse levantamento dentro de uma história de apagamento, já é muito difícil, né? Então, tem que ter porque a gente está falando de duas coisas. Um é de atualização de acervo, de a gente continuar inserindo obras da produção que está sendo feita agora, né, dos artistas contemporâneos, dos anos 2000, 90 para cá, a gente continuar inserindo esse trabalho produzido recentemente. E o outro enquanto instituição, né, de preservação da história da arte, quais são os artistas que a gente vai inserir, né? Que formatação é essa que a gente vai dar? Que foco é esse? Quem são esses artistas especificamente mesmo? Claramente, né? Pensando em artistas modernistas e artistas da arte contemporânea, mas de décadas passadas. Né? Então, é tudo isso aí para a gente pensar e para a gente formatar mesmo, que é o que eu estou instigando desde ontem, para a gente pensar nessa escrita mesmo desse plano de formação do acervo do Mamã. É isso. Uma palhinha, Rebeca estava falando, o SPA tinha essa função, Rebeca, ou seja, de apresentar novos artistas. O SPA ele sempre tinha uma inovação no elenco novo dos artistas locais. Né? Eu acredito que assim, as pessoas passaram a me conhecer melhor quando eu fiz a performance do Sagrado Coração de Isidório. Foi aquele que eu coloquei o Coração de Boi e ia fazer a fotografia. Imagina o Senhor que ele dizia que é pelo coração que você entra no reino do céu. E assim, foi a partir daí, eu acredito, desse momento, ou seja, que o SPA tinha essa coisa de apresentar a novas ideias, né? Os artistas locais, ou seja, havia esse diálogo entre artistas que eram de fora, que eram locais. Assim, foi um momento assim, muito bom. Assim, também eu estou falando do SPA também, porque é outra coisa que eu agradeço ao SPA, né? De fazer parte desse elenco de artistas, né? Que até antes assim havia a questão da questão da questão racial, assim, já que nós estamos falando aqui em relação da cor e da questão, né? Então, e também existia poucos artistas negros na época participando. Eu não, quer dizer, depende, toda vez que eu estava de fora, não percebia muito esse mapeamento, ou seja, esse portfólio que era mandado, ou seja, na proposta para ser colocado no SPA. Né? Que o SPA também tinha uma função, também, o Mamã também funcionava como a base, né? A base do Mamã era a base de recepção dessa coisa onde a cidade toda respirava arte, né? Apesar de ter alguns agentes culturais de alguma comunidade, né, que tinha esse diálogo também com nós artistas, mas, enfim, quando se fala a questão do negro, no meu caso, eu comecei, as pessoas começaram a ver o meu trabalho como artista, que já fazia há um bocado de tempo que eu fazia arte, foi através do SPA. Muito obrigado. Eu queria pedir licença também para falar algumas coisas que eu acho muito relevante. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a fala de Isidório, a fala de Abiniel, muito feliz com a fala de vocês. Assim, é sempre necessário que seja cada vez mais possível, né, que as vozes desses corpos
possam narrar sobre si mesmo, né? A gente está muito cansado que essa outra, a raça branca, como a Beniel, o artista Beniel muito bem disse, é uma raça também. Há que colocarmos marcadores nesse corpo também, já que eles colocam todo o tempo marcadores em nossos corpos, né? Ah, você é LGBT, você é negro, você então assim, eles são uma raça também, eles são héteros, eles são uma raça, tem um gênero, há que colocar marcadores nos corpos brancos para que eles sejam racializados como todos nós somos, né? Temos sido, né? E uma coisa que aí é só reforçando uma discussão de ontem, é que a gente sempre entra nessa coisa de dizer naquela época não tinha artistas negros. Não é que, como já foi dito, não é que não havia artistas negros, não havia artistas negros inseridos no contexto da arte contemporânea por conta de um olhar hegemônico que tinha como universal, né, e extremamente autoritário. Eu me lembro que nessa época uma coisa que acontecia muito e segue, acho que diminuiu um pouco isso, era o autoritarismo dos ditos curadores, por isso que eu tenho horror a essa palavra, porque eu via as leituras de portfólios, artistas fazendo fila para, em 5, 10 minutos, apresentar o seu portfólio e um curador chegar ali e dizer algo sobre o seu trabalho. É extremamente absurdo, é extremamente humilhante, é extremamente desonesto fazer isso com artistas, sobretudo artistas que não participam da mesma epistemologia que a branquitude, né? Então, porque chegava ali um olhar de branquitude para artistas negros e indígenas e dizer, não, o trabalho de vocês não é bom, mas não é bom segundo quem, né? Então, eu vi muita gente aí saindo desse contexto, inclusive mulheres, muitas mulheres também nessa época ainda não existia com a força que tem hoje esse olhar para o gênero, né? Vi muitas vezes trabalhos de mulheres sendo rechaçados justamente por serem trabalhos que falavam do feminino, porque naquela época existia essa falsa ideia de que a arte era universal. Então, assim, mais uma vez a gente toma essa discussão assim, dizendo que não é que não existiam os artistas, as artistas negros e indígenas ou não brancos, né? Porque aí a gente sempre está colocando aí artistas negras e negros e indígenas, mas a gente esquece também de toda uma questão oriental também, que é um outro apagamento, é a questão da questão dos orientais. Ninguém fala sobre isso, né? Então é muito complicado também, porque é o apagamento do apagamento, porque dentro dessa luta que existe hoje, ninguém fala sobre os orientais, né? Que, enfim. Então, assim, a gente pensar, sempre estar revendo essas nossas discussões de como a gente se coloca nesses termos, e agradecer muito ao Abiniel por esse esclarecimento, né, assim, sobre a diferença entre racialidade e etnia, né, assim, eu realmente não sabia que em relação ao indígena tinha a ver com essa etnia, é uma dúvida que me esclarece, eu agradeço muitíssimo como pesquisadora e crítica de arte, para mim é uma porta aí de entrada super generosa, né, para entender mais sobre história da arte brasileira, e seguir dizendo que cada vez mais é necessário a gente ter projetos como esse, né, de abrir as vozes das pessoas para falar sobre isso, mas também escrita documentação sobre isso, né? Seria muito interessante que a gente pudesse ter documentos que falem, por exemplo, isso que o Abiniel estava falando, né? Sobre essas diferenciações e de como o indígena vê a sua arte, como também a arte de matriz africana, porque existe aí uma diferença entre afrodescendentes e arte de matriz africana, que é outra discussão. Porque dentro da africanidade também não há separação. Não há separação entre arte, vida, religiosidade, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa urgentemente escrever e pensar sobre isso, ou resgatar pensamentos que provavelmente já devem estar escritos e apagados, né? Eu só queria agradecer mais uma vez e
estou aqui na escuta. Tem uma pergunta aqui de Joyce Firmino. Joyce, ela foi estagiária do Bamando Educativo, né? Ela é indígena. Primeiro, ela agradece a fala dos dois, de Isidório e de Abiniel. E depois ela diz que está com problema no microfone, por isso ela falou pelo chat. Ela pergunta a ambos. Gostaria de saber de vocês como vocês sentem essa relação entre o espaço do museu, no geral, e os seus corpos. Porque até hoje, mesmo eu trabalhando em museus há mais de 6 anos, ainda assim o estranhamento, o não pertencimento, causado até pela estrutura física do museu. E percebo o quanto essa estrutura ainda afasta. Essa pergunta é bem pertinente, né? É o que a gente discute sempre, nesse afastamento que o museu, desde sua origem, ele representa para muitos, né? E aí, quem quer responder primeiro? Abiniel, Isidório? Fiquem à vontade. Quer que eu releia? Querem que eu releia? Tá tranquilo? O Abinel responde. Eu confesso que eu estou feliz assim, de ouvir ele falar isso, por conta que é a primeira vez que eu estou participando de um debate, de uma reunião como essa, e de ter um indígena, né, como artista. E, mais uma vez, eu estou aprendendo mais alguma coisa, né, ouvindo. Então, eu vou deixar ele responder. Eu acredito que vai ser legal ele responder. Eu acredito. Obrigado, Isidório. Eu fico muito feliz de estar com você aqui. Você é uma referência para mim. Eu agradeço imenso esse feedback. Eu vou retomar algumas provocações que já ocorreram, e aí no final eu respondo a pergunta de Joyce. Primeiro, eu gostaria de complementar a fala de Rebeca, né, sobre como ela fala de fotografias e tal, e como muitas vezes a gente vicia o nosso olhar em relacionar a racialidade ou etnicidade à cor da pele. E isso é um perigo enorme, principalmente se tratando de pessoas indígenas, assim. Porque há pessoas indígenas ruivas, há pessoas indígenas retintas de cabelo crespo, há pessoas indígenas loiras de olhos azuis, assim. Então, entender que há essa pluralidade e há essa diversidade de corpos e estéticas indígenas é muito importante para entender que a racialidade indígena não existe. A etnicidade, sim. Então, é importante pontuar isso para a gente não reproduzir mais uma forma de etnocídio, né? Etnocídio é a morte da etnia pelo outro, assim. A inexistência dessa etnia, né? E aí essa desconexão entre o corpo e o povo, digamos assim. Ainda sobre as falas, eu gostaria de reiterar a fala de Ana Luísa, né? Quando ela fala que a arte afrodescendente é diferente de arte de matriz africana. Só pontuar que os povos originários de África são povos indígenas, né? Então, as artes de matriz africana é arte indígena africana. E aí a gente, às vezes, não reconhece isso pelo deslocamento da racialidade, né? Quando houve a colonização de África, houve o movimento de racialização de povos indígenas africanos. Então, essa memória indígena ainda repercute na espiritualidade africana, né? E dos povos de África. Mesmo esses aqui, nesse ambiente, nesse território, sendo racializados enquanto pessoas negras, né? E aí, respondendo a pergunta de Joyce, eu te entendo totalmente. Eu, enquanto graduando em museologia, começar a estudar a história dos museus me deixou extremamente aflito, assim, mas ao mesmo tempo me colocou em uma perspectiva de entender que toda instituição
é a reprodução de colonialidades. É a reprodução de um desejo colonial que está impregnado e que, ao meu ver, não existe anticolonialidade e institucionalidade ao mesmo tempo. Ou é institucionalidade ou é anticolonialidade. E aí, o que eu penso sobre os museus e a universidade, por exemplo, onde a gente também está presente, é que há um processo pode haver um processo de abrandamento dessa colonialidade, né? E aí entendendo a inserção de pessoas negras, pessoas indígenas e etc. Mas a instituição, enquanto plano de marco de uma territorialidade ou de uma nacionalidade, ela continuará reproduzindo esses delírios coloniais, e por isso que as nossas vidas e as nossas existências conflituam tanto com esses outros tempos, né? E aí, vários relatos de parentes indígenas que não conseguem concluir, por exemplo, a graduação, porque há um choque de demandas, uma vez espiritual, outra vez dinâmicas de luta mesmo, e a universidade não entende essas urgências e não cede esse tempo para que essa pessoa indígena possa conciliar essas duas obrigações, né? E o mesmo assim como o museu, tipo, é massa que haja esse movimento de retomada das instituições, né? Da arte indígena contemporânea ganhando uma certa visibilidade, e entendendo esse termo também como termo problemático, né? Assim como a representatividade, porque a que custo existe uma representatividade ou uma visibilidade de uma arte indígena que existem em mais de 300 povos, sabe? E que se traduz em inúmeras línguas, assim. Que representação é essa? De que nação, de que etnia há essa representatividade, sabe? É tipo, aqui em Pernambuco há mais de 10 povos indígenas. Quantos povos indígenas estão presentes nas universidades? Quantos povos indígenas estão presentes nos museus, sabe? E muitas vezes a gente ignora que existam povos indígenas, sabe? Isso daí eu acho que é a base do epistemicídio, assim. O epistemicídio sendo a morte dessas narrativas, né? Dessas existências. Enfim, eu acho que passa por aí meu pensamento sobre isso, e eu espero muito mais ter provocado você do que respondido. Obrigada, Biniel, pela correção mesmo. Acho que é isso. Acho que, na verdade, eu falando, e eu estava me pautando muito pela ideia de raça e pensando na questão negra, e aí cometendo, né, esse erro mesmo de a gente inclui o indígena de uma maneira imprudente mesmo. É isso, assim, acho que. E eu estou adorando, e eu acho que você falou aí, espero ter deixado mais perguntas, mais inquietações, pode ter certeza que a gente está aqui tudo inquieto. Rebeca, Renata. Massa, e aí? Alguém levantou Foi, a mão, eu acho. Tem que levantar a mão. Pode ser Marisa, eu acho que a Jarnízia levantou primeiro, depois acho que foi Marcel, não. Eu vi que uma outra pessoa levantou também. Mas eu acho que ela poderia começar, né? São duas pessoas. Pode começar. Fique à vontade. É o seguinte, quando existia a Fundação Posso iniciar? Palmares, eu participei uma vez de uma reunião
na Conferência Nacional de Cultura. Uma coisa que me chamou a atenção é que a Fundação dos Palmares, ela nunca se preocupou com a formação das artes visuais dos artistas negros brasileiros. Então, assim, a instituição, ela tem um poder muito forte em relação de apresentar esses artistas. Aí, respondendo, ela fala a questão do estranhamento, ela tem um estranhamento para ela, a questão de não estar no pertencimento, ou seja, mas antes dessa questão toda, a questão do negro, assim, dele não pertencer a um determinado museu, a não ser ao Museu Afro-Brasil, o Museu Afro-Brasil, ele tem a função de trabalhar toda a cultura racial negra. Quem tiver a oportunidade de visitar o museu vai ver que é assim. Mas, do outro lado, existe uma coisa que é muito forte, que é o mercado, ou seja, as galerias. Quais são as galerias de Pernambuco, quais são as galerias do Brasil que trabalham com artistas negros, né? Trabalha com artista indígena, né? Que trabalha vamos generalizar de todas as funções, que seja trans, masculino, feminino e etc. As galerias elas não aceitam esse tipo de artistas por conta de não vai existir mercado. Será que o tal colecionador vai comprar um artista de uma trans, vai comprar um artista de um indígena, vai comprar de um artista negro? Aí a pergunta do colecionador, onde é que esse artista mora? Qual foi a revista que esse artista... Então, existe toda uma dificuldade de apresentar esse artista. Eu digo por conta que aqui em Recife eu não tenho uma galeria. E olha que eu sou velhote, entendeu? As galerias, eu não sei por que elas não querem trabalhar comigo. Entendeu? Então, são uma coisa assim. Então, mesmo eu estando dentro do museu, fazendo parte da coleção do museu, fazendo parte da coleção da Fundação da Bienal de Cerveira, fazendo parte da Fundação Joaquim Nabuco, né? Mas as galerias não interessam esses artistas, né? Ela acha que esse artista não faz parte do mercado, né? Então, essa questão que eu queria responder a ela por conta da questão. O mercado e a galeria de arte também tem a mesma função que o museu. Bem, me passaram uma fila aqui. Jarlúzia Erquita. Pode se pronunciar. Depois Marcel, Diogo e depois Renata Wilner. Certo. Obrigada, gente, pela oportunidade da fala e pela oportunidade de participar dessa reunião. Está sendo enriquecedora do ponto de vista do conhecimento e do conhecimento especial dos povos que são o meu povo, né? Eu queria só fazer um comentário de uma pessoa, na verdade, referenciar uma pessoa de uma dúvida que foi levantada, que foi sobre os museus, sobre a questão da representação indígena dentro dos museus, né? A abertura de espaço, né, que os museus dão, que na verdade dão para acumular, para guardar e ou disponibilizar elementos da memória dos povos indígenas. Ocorreu uma defesa de TCC ano passado, de uma colega nossa, na verdade, de ciências diferentes, ela é de museologia, aqui da UFPE, eu acho que a professora Renata detém mais conhecimento, que foi quem participou da banca, e ela apresentou a questão da representação da memória indígena do povo chucuru no Museu do Estado de Pernambuco. Se eu não me engano, é o Museu do Estado, me corrija, viu, professora Renata? Então, ela fez a apresentação, mas ela também adentrou dentro
da aldeia Chucuru, né, dos povos chucurus, e fez uma pesquisa de campo para saber se eles estavam realmente sendo representados pelo aquele museu. E aí teve uma troca, né, de conhecimento. Os povos chucurus foram até o museu para ver se realmente estavam sendo representados. Tudo isso foi registrado. E eles deixaram um excelente relato acerca da percepção que eles tiveram com relação à forma como os museus os descrevem, como os representam e como organizam suas memórias nas estantes. E eu acho bastante interessante que no final da apresentação alguns parentes expressaram, né, o que sentiam quando viam os seus objetos que faziam parte dos seus antepassados expostos de forma desordenada e às vezes sem nenhum nexo, sem nenhuma conexão com a narrativa histórica do povo. E eu achei bastante interessante, por isso que eu trago aqui para vocês conhecerem essa pesquisa. Tem outras pesquisas também que estão ocorrendo lá no Departamento de Museologia, mas essa em especial eu lembrei por causa desse comentário aí da menina que eu esqueci o nome. É isso, gente, desculpa. Massa. A próxima da fila, deixa eu só ver aqui quem é. Marcel Diogo, o próximo. Olá, boa noite, gente. Muito bom escutar vocês, assim, e é mais um comentário, uma reflexão também, assim, de se pensar a importância de escutar essas múltiplas vozes, né? Quando que o Isidório e o Abiniel, assim, como que eles trazem outras perspectivas, né, para dentro dessas reflexões, e aí a importância de, nesse momento, a gente entender essa coexistência, né, e não mais só esse discurso único, institucional, que geralmente representava esse discurso eurocêntrico, assim. E aí me fez lembrar um trecho do Memória da Plantação da Grada, né, quando ela fala, assim, quando eles falam é científico, quando nós falamos é científico, né, quando eles falam é universal, o nosso é específico, eles são objetivos, o nosso é subjetivo, eles são neutros, nós somos pessoais, né, racional, a gente é emocional, né, imparcial, a gente é parcial, né, e aí da importância de pensar é fundamental, assim, para o tempo presente, que o webinar está acontecendo, esse movimento de repensar as instituições, de repensar os próprios pensamentos vigentes, né, e também repensar essas categorias que a gente, de certa forma, utiliza para a luta, mas que também são extremamente problemáticas, né, como a arte negra, a arte indígena, o quanto isso é algo perverso que se volta contra nós, porque também são categorias de exotização, assim. E aí, para finalizar, eu estou falando isso tudo só para compartilhar com vocês uma reflexão que eu estava tendo semana passada, que era pensando dentro dessas categorias que, no final das contas, são para hierarquizar, né, e para estabelecer relações de poder. Eu estava pensando sobre essa categoria arte e artesanato, né, como que não tem um artesanato do Sudeste, não tem um artesanato paulista, né, como que essa categoria artesanato, ela está alocada em algumas regiões do país, assim, e que está bem explícito ali uma relação de poder, assim, né, e aí é isso, né? A gente tem o dito artesanato do Nordeste, né? O artesanato do Norte, mas você não tem um artesanato do Sul, artesanato do Nordeste, você não tem um artesanato típico de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? O quanto e também o quanto que a gente internaliza isso e nem percebe, assim, e aí é fundamental a fala do Abiniel e do Isidório, assim, para trazer essas outras perspectivas para a gente, para trazer para a luz, para a consciência mesmo, essas outras possibilidades de pensar assim de forma crítica, isso que a gente vem fazendo. Enfim, isso.
Renata agora, né? Isso, Renata. Mas a mediação é da Marisa. Esperando ela. Não sei se é a conexão aí. E aí? É minha vez? Isso. Sim, Renata, pode falar. Tua vez. Então, boa noite, né? Me apresentar. Eu sou Renata Vilner, sou professora do Departamento de Artes da UFPE, né? Do curso, trabalho no curso de Artes Visuais. E a gente está com esse projeto, é um prazer estar aqui com o Isidório, um querido, né? Em vários momentos ele colabora também, ele falou, né, dessa relação com a universidade, enfim. Essa relação com a instituição carrega essa marca, né, que a Biniel comentou, mas, ao mesmo tempo, existem as brechas e as possibilidades que a própria instituição, né, é por isso que a gente está aqui discutindo isso num seminário, né, promovido através de uma instituição museu, né, e ele mesmo como estudante de museologia, enfim. Então, tudo eu acho que é bem complexo e carregado, assim, às vezes, de uns paradoxos e de dobras, né, que podem trazer outras possibilidades, né, assim, ao mesmo tempo que tem essa marca colonial, né, existe a possibilidade de entrar com cortes críticos ali mesmo, né, como a Bienal se propôs, né, no próprio sistema de arte, porque a arte em si, ela já carrega, né, essa potência. A potência crítica, né, nela mesmo, na própria, enfim, a própria inserção dos artistas, né, as narrativas, as possibilidades de múltiplas narrativas, dessas subjetividades, porque a arte lida com a subjetividade que o rapaz, o Marcel, acabou de falar, né, sobre isso. Ainda no registro da branquitude, já tem a marca da subjetividade ali na arte. A arte, ela já opera com os cortes críticos, né? E eu queria falar também sobre... Bom, isso é só para ampliar, assim, né? Para a gente não perder, né, a questão da estrutura, da problemática da estrutura, mas, ao mesmo tempo, perceber essa estrutura, as muitas dimensões e as possibilidades transformadoras, né, com que eu sou uma pessoa, que eu sou uma agente de uma instituição, né, enquanto professora, mas eu não sou só isso, né, como pessoa eu vou além disso, né, eu não sou só a professora Renata. Então, tem toda essa complexidade, né, de pessoas, instituições, é uma abstração, enfim, que é feita ali por pessoas, por corpos que estão atravessando. Então, como é que estão esses corpos? E não apenas a presença dos corpos, né, que foi colocada aqui. A inclusão não é só a presença dos corpos. Então, por exemplo, esse projeto, né, eu acho que o projeto de vocês, o nosso, a gente está aqui um pouco... nos deslocamos, né, fizemos um movimento que hoje seria a reunião do nosso projeto de pesquisa, do qual a Biniel participa. Aí a gente deslocou, né, que a gente já fez isso em outros momentos, numa apresentação teatral também, a gente fica com essa abertura, né, de não ter essa rigidez toda, e aí viemos aportar aqui no debate de vocês, e aí fica, assim, um pouco um convite, porque eu estou vendo uma afinidade também de objetivo, né, assim, a intenção desse mapeamento do Mamã tem muita relação com uma intenção também de fazer um mapeamento, no nosso caso, do nosso projeto de arte indígena no Nordeste, na universidade. Eu acho que a gente pode pensar em construir um diálogo. Assim, eu queria também aproveitar aqui e estender, assim, eu estou entrando no espaço, né, do evento de vocês, mas fazendo também um convite aqui, me colocando disponível, né, enquanto universidade, porque a Rebeca falou dessa metodologia de pesquisa. Eu vejo assim, Rebeca, outra querida, né, que foi do nosso mestrado, egressa do mestrado, muita gente querida aí.
Enfim, e eu vejo assim, né? Eu acho que vai ter que fazer uma decupagem mesmo, estabelecer os critérios. Estabelecer os critérios já tem carrega uma série de problemas que estão sendo pontuados aqui, estão sendo muito bem pontuados, né? O que é o colorismo, né? Qual é o critério? É a estética? Talvez uma combinação de critérios. Tem um texto que eu tenho trabalhado, que é do Hélio Menezes, que ele fala sobre a arte afro, os vários critérios, dependendo dos autores, que ele vai justamente, faz uma revisão dos autores, do Emanuel Araújo, enfim, do Kabengele Munanga. Ele vai trazendo vários autores que publicaram textos tentando definir a arte afro. Foi um texto que ele publicou na Histórias Afroatlânticas, está no site do Instituto Tomiotaki, está disponível online. É um texto bem interessante, que fala como é escorregadio, às vezes, os conceitos, por isso, porque esses critérios são todos problemáticos. Acabou de se falar um outro critério, da exotização, né, de colocar nessa caixinha como algo do diferente daquilo que está normatizado como dentro do padrão do eurocentrismo, né, do que está fora do que foi padronizado como arte, e aí coloca nessa outra caixinha artesanato também, é outra problemática que a gente tem trabalhado bastante, né? Eu tenho trabalhado tanto em disciplinas como, tanto em aulas como em projeto também, mas aí a ideia é essa. Eu acho que os nossos mapeamentos, em algum momento pode conversar, o nosso está bem numa etapa inicial, né? A gente está realmente divulgando esse formulário. Aí houve uma pergunta aqui no chat, a gente vai fazer uma nova chamada para preenchimento de formulário. Agora, via lideranças indígenas também, fazer uma expansão. E aí, eu acho que o Mamã, eu acho que pelo acervo tem um desafio histórico também, porque o que a gente está fazendo é um mapeamento no tempo presente, né, das pessoas que estão aí, vão entrar em contato e a gente também vai atrás, né, tentar conversar e conhecer esses artistas. Mas, para vocês, eu acho interessante, o que eu acho que acrescenta ou soma, né, esses dois projetos, é a perspectiva histórica, né, quando se falou aí dos artistas mortos, né, essa retrospectiva do que foi apagado aí para trás, de um revisionismo dessa história da arte de Pernambuco, ou esse acervo não abrange só Pernambuco, mas é bem importante, né, a arte local, o relevo da arte local, é algo que vai precisar ser feito com bastante cuidado, né, e critério, mas tem muita importância reescrever essa história, né, olhar de novo, e aí eu acho que é uma diferença entre os nossos projetos, mas que é bem importante fazer isso. E, enfim, fica aí. Eu acho que a universidade e as instituições também dialogar entre si, com as suas marcas, carregando suas marcas de colonialidade, mas fazendo o esforço decolonial aí, o exercício, né, que eu acho que a gente precisa fazer, não só incluir os corpos, mas incluir as epistemologias, incluir, aí eu penso muito no protagonismo, né, em dar o protagonismo, né, que essas pessoas que estão se inserindo nas instituições assumam protagonismo nesses projetos. Né? Eu propus o projeto porque eu sou professora, enfim, ali é o trânsito, né? Tem uma questão do trânsito do poder, sim, mas eu tento desconstruir um pouco esse lugar de poder, porque acho que o protagonismo nesse projeto nem é meu, né? Eu estou lá para, enfim, como agente institucional que vai tentar fazer acontecer uma outra história ali dentro, de repente, e que isso vai para a instituição ser importante, para a educação, né? Nossas instituições são educacionais, museus e universidades e escolas. Então, não perder de vista isso, né? A gente está... Quem é que, né? Quem está educando quem? Na verdade, todos se educam, né? No sentido de Paulo Freire. Então, pensando numa visão bem freiriana, é tentar promover esse círculo, né? De conhecimento, um círculo mais amplo, mais generoso, mais diverso, né? Mais diversificado, porque isso vai nos ampliar enquanto humanos. Eu penso assim, e esse humano não é aquele humano abstrato, nem
nem aquele paradigma humano da branquitude, não. É um humano num sentido muito, muito maior, desse círculo de saberes mesmo, né? Poder ampliar a percepção, essa humanidade das pessoas, né? Porque o racismo é justamente a desumanização. Então, acho que uma luta antirracista, que é um dever de todo mundo, passa por uma ampliação humana e pela circulação desses conhecimentos e dessas sensibilidades, né, também. Enfim, não sei se eu estou falando demais, né? Mas é isso, eu acho que fica, assim, também aí um convite para uma parceria, se tiverem interesse. Eu vou furar um pouquinho a fila só para responder, Renata, de antemão. Temos sim interesse. O Mamãe vem também a partir dos grupos de pesquisa, que inicialmente eram bem pequenos, às vezes uma ou duas pessoas na casa, e a gente vem também firmando algumas parcerias, inclusive também com a universidade, integrando aí outros grupos, né? Então, a gente tem sim interesse, vamos conversar. Bem, gente, não tem mais ninguém na fila, a gente já está no limite do tempo. Eu só queria fazer uma colocação para corroborar tanto com o que a Biniel falou, com a questão da representação desse indígena nos museus, né, ele como futuro museólogo e eu como museóloga. O nosso curso de museologia, ele é vinculado ao departamento de antropologia e, assim, visita muitos museus aqui em Recife que trabalham com essa questão de antropologia. E, assim, para complementar também o que a Jarlúzia falou sobre essa pesquisa, que foi muito interessante, tem a questão também, lá no Museu do Estado, da representação do negro, porque, assim, o Museu do Estado, ele é detentor de boa parte dos objetos que foram apreendidos de terreiros na década de 30, aqui. E aí, esse museu, ele expõe algumas peças, né, desse acervo, e aí é só vou deixar uma deixa para a gente pensar, e até mesmo quando a gente for visitar, né, esses museus, para que a gente, e assim, especificamente o que eu estou falando, que é o MEP, Museu do Estado, para a gente realmente analisar aqueles objetos ali, porque, assim, anteriormente houve uma reforma uma reformulação naquela exposição, já faz mas anteriormente a essa reforma era bem mais complicada a representação daquele acervo, assim. Para a gente entender de onde tinha vindo aqueles objetos, praticamente a gente tinha que ter a ajuda de um mediador, assim, uma coisa, assim, bem tensa mesmo, assim, sabe? E aí, depois deram uma reformulada, hoje, eles colocaram as etiquetas, né, sinalizando, mas, assim, é uma representação, e, assim, passiva de muitas críticas também, de pessoas que participam de religião africana. Estagiária do Museu da Abolição na época, havia uma negociação de empréstimo desses objetos para o Museu da Abolição, após a reforma do Museu da Abolição, e aí, assim, é bem complicada aquela representação ali, eu só estou querendo deixar uma deixa para e também corroborar com as falas aí do pessoal, né, que falou sobre essa representação do povo indígena e também do povo negro, né. Bem, gente, a gente está no limite do tempo, a conversa está maravilhosa. Alguém mais quer falar? Tem mais alguma coisa para falar, para alguma pergunta? Não tem mais ninguém na fila, a última foi Renata. Desculpa, eu só queria complementar que Jarlúzia falou sobre a menina, sobre a banca que eu estive, mas aí o que foi colocado é que a exposição foi montada junto com o cacique Marcos Sucuru, os objetos Sucuru, assim, porque foi questionado o local, enfim. Tem várias, o que eu falei, tudo tem uma complexidade que até a gente não tem muito tempo de explicar aqui. Mas aí também teve colocações por parte, né, dos professores que estavam na banca de museologia, que foi Alexandre, né, que trabalha com museus indígenas, e Renato Atias, que era o orientador, e Renato era o orientador e o curador da exposição. Aí ele disse que foi montado junto com o Marcos Sucuru, assim, não foi uma coisa arbitrária do museu, sem a escuta indígena, né, como estava colocado, então
só para problematizar também o próprio trabalho acadêmico, né, que foi citado, mas é só uma parte. Não quero me estender aqui. Tranquilo, gente. Então, assim, Rebeca, pode falar. Eu queria só, antes de tu encerrar, eu queria agradecer a presença de todo mundo, mas eu queria registrar a presença de Paulo Meira aqui, né, nosso artista pernambucano está lá, de Felipe Nires, que veio, agradecer a participação do pessoal que falou, que escreveu, né, Jarlúzia, Marcel, Joyce, e registrar que ontem a gente teve a presença, que eu não falei ontem, que era de William Santana, que é secretário executivo da Fundação de Cultura da cidade do Recife. Queria também fazer uma correção, porque os vídeos estão ficando gravados, e aí é preciso a gente deixar tudo em ordem, né? Uma correção numa fala ontem, que, na verdade, na época da Galeria Metropolitana, a gente teve a gestão de uma mulher, que foi Beth Gouveia, né? Porque foi falado, Joana falou, e aí eu estou corrigindo, e no período de Cristiana Tejo, teve aquisição de uma obra, tá? Só para a gente deixar isso bem registrado. Obrigada. E eu gostaria de agradecer. Tranquilo. Pode falar, Isidoro. Obrigado. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, essa troca de ouvir a todos vocês. É um incentivo, né? Faz com que também eu venha acreditar, continuar a fazer arte. Às vezes eu estava mais assim, prazer conhecer a Abiniel, que eu não conhecia, e muita gente aqui que eu não conhecia. Eu sou velhote, então vocês... E assim, a pandemia deixou muito distante de todos vocês. A Renata também, sempre, ela está me prestigiando, ela me viu lá, minha história lá. A Mabel, querida, Mabel também é outra menina querida, que eu conheço também lá do IAC. Enfim, a Marisa, assim, a Ana Luísa também, que é lá do Murilo Lagrega, ela sempre estava trabalhando comigo, tem um texto feito também por ela tem a Joana, sei lá, enfim, a todos vocês. Né? O Diogo, que está ainda aí falando conosco, tem o Marcel, e todos vocês que eu não estou ouvindo, tem a Natália, assim, obrigado. Beijo para vocês. A gente que agradece. A Beniel pode falar. A gente que agradece a participação. Aproveitar para agradecer também a todo mundo que está por aqui. Acho que vieram, acho que não puderam vir também, né? E agradecer ao Mamã por essa possibilidade de voltar para essa casa que eu gosto tanto, né? E estou sempre por aí. E é isso. Seguiremos. Bem, gente, é isso, assim, foi muito bom. Eu quero agradecer a todos, né, novamente, a Beniel, Dório, Ana Luísa, que estiveram presentes. E a gente fica por aqui, né? Nosso tempo está no limite já. E amanhã a gente tem uma terceira roda, que aí vai ser para discutir aquisição de acervo. Espero que vocês, esperamos todos vocês amanhã, tá? Então, boa noite a todos.